Porto de Honra. Uma hora de grandes conversas na Rádio Festival, com a jornalista Alexandra Pereira. Numa altura em que é aclamada a recuperação económica, pressionam-se as empresas nacionais a não perder a onda. O caminho a seguir e a forma como devem atuar serão, nesta altura, duas temáticas de peso para administradores e gestores nacionais. Hoje, em Porto de Honra, recebemos João Paulo Peixoto, presidente do Instituto de Estudos Superiores Financeiros e Fiscais, instituição de Vila Nova de Gaia, especialista nas ciências empresariais. Boa tarde, sejam bem-vindos. Porto de Honra. Boa tarde, professor. Boa tarde. Antes de mais, muito obrigada por estar hoje aqui connosco. O que é real é que em cada um de nós tem de existir um gestor à sua maneira, certo? Exatamente, a gestão existe, somos todos gestores, quanto mais não seja das nossas próprias economias, não é? Por isso os conhecimentos e as competências de gestão são necessárias para toda a gente. E é correto pensar que há quem as tenha de forma inata e quem tenha que as adquirir, essas competências de gestão? Não, nesse sentido tão radical, mas é facto, há pessoas que têm mais tendências para as ciências empresariais e pessoas que têm menos tendência, como isso acontece em todo lado, nas artes, noutras áreas das ciências acontece isso, não é? Mas na gestão da nossa vida pessoal, da nossa vida financeira, se calhar uma dica ou outra pode ser essencial para quem não tenha tanto jeito para a coisa. Sim, quando se nasce com tendência, quer dizer que está mais preparado. Agora, um dos problemas que existe atualmente, ou que existe há muito tempo em Portugal, em muitas empresas, é o facto de haver pessoas que são gestores por intuição, ou pensam por intuição, sem preparação e, portanto, sem adquirir as competências, e, portanto, isso resulta muito mal. Bom, e nesse sentido, todo o trabalho do Instituto de Estudos Superiores Financeiros e Fiscais, como disse, especializado nestas ciências empresariais. Professor, para quem não conhece, de que forma apresentar o IESF? Portanto, o IESF é uma escola de negócios. Portanto, aliás, foi a primeira escola de negócios do país. Foi criada em 1990, no seio do grupo BPA pelo Miguel Cadilho, e na altura usou esse nome que era inovador na altura e, enfim, não se percebeu muito bem o que queria dizer, que era uma escola de negócios, Business School. A Business School. E, portanto, hoje toda a gente quer ser Business School. Mas, portanto, na altura era inovador. E, portanto, a Business School, o que é? É, como o nome diz, uma escola de negócios. Quando se fala em negócios, não quer dizer só finanças. Há negócios na área do marketing, das sistemas de informação. Portanto, uma escola de negócios é uma escola que prepara os alunos para os negócios em determinadas áreas. E quando se diz preparar para os negócios, significa que desenvolvem competências para os negócios. Não quer dizer que seleciona matérias, quer dizer que se desenvolve competências. É muito diferente a questão de transmitir conhecimentos da questão de desenvolver competências. E, portanto, nós desde o início, já no tempo do BPA, o objetivo era desenvolver competências de forma a que os alunos, ao sair, estivessem já preparados para atuar no mundo dos negócios, ao contrário de um ensino tradicional em que se procura que os alunos tenham conhecimentos, depois saem cá para fora para treinar, para depois estarem preparados. Não, nós desenvolvemos competências e, portanto, é o que fazemos. O IES, portanto, é uma escola pequena, focalizada na gestão, gestão fundamentalmente para PMEs. Obviamente que a gestão, quem sabe de gestão, gera qualquer coisa, portanto, PMEs, grandes empresas, etc. Mas o nosso mercado-alvo é fundamentalmente PMEs. Isso permite-nos focalizar e permite-nos uma preparação mais cuidada e mais intensa, olhando para as problemáticas que as PMEs têm, que é diferente das problemáticas das grandes empresas. Imagino que sim. Professor, na prática, o que quer dizer é que a metodologia de trabalho que aqui está no IESF acaba por ser mais prática e menos teórica. É isso que quer dizer quando fala em desenvolvimento de competências? Ou seja, o ensino normal, e na maior parte, eu diria 99% das nossas instituições de ensino, é um ensino de transmissão de conhecimentos, em que o professor chega à sala, melhor ou pior, escolhe a sua bibliografia, escolhe o seu programa e os alunos são ouvintes, os professores transmitem, o professor, portanto, transmite aquilo que sabe, manda fazer uma avaliação, normalmente um teste, embora às vezes haja trabalhos, e depois dá a sua nota. Portanto, este é o ensino tradicional. No IES não é assim. Nós portanto, consideramos, portanto, o Business School no sentido de que o professor indica a bibliografia, é tutor. O professor não tem que dizer o que vem na bibliografia. Pode fazer um resumo, pode fazer uma aplicação, mas não tem que dizer. Os alunos sabem ler. E, portanto, o tempo que resta
Ou seja, ao fazer isto, o professor poupa muito tempo em termos de aulas, portanto, ou seja, em vez de dar uma aula de 120 minutos a dizer o que é o marketing, manda os alunos ler e faz um resumo. E o resto, que é que fica com muito tempo livre para quê? Para desenvolver competências. Aí sim, para analisar empresas, para fazer projetos e para fazer aquilo que realmente uma escola de negócios deve fazer, que é preparar os alunos para o mundo dos negócios. Bom, e a oferta que vocês têm vai desde os cursos profissionais até às pós-graduações, não é assim, professor? Exatamente, MBAs e mestrados. Portanto, temos os STESP, portanto, que é o novo produto. Fomos os primeiros a ter STESPs aprovados, tivemos 5 aprovados o ano passado, logo no início, e fomos os poucos que começamos, apesar de não serem financiados. Portanto, temos 3 STESPs a funcionar. É uma área que se encaixa em nós perfeitamente, muito bem. Muitos institutos não tiveram STESP aprovados porque a oferta que fizeram não foi adequada ou porque tiveram dificuldade em fazê-la, porque não estão preparados para fazer cursos técnicos profissionais. Portanto, o curso técnico profissional não é uma mini licenciatura, é um curso que, apesar de dar acesso à licenciatura, tem um objetivo muito prático, que é preparar as pessoas para estar a trabalhar em empresas, preparar técnicos. Obviamente que preparar técnicos não significa que não se dê matéria teórica, significa que a que se dá é apenas a necessária para formar bons técnicos. Ora bem, isso é o que nós fazemos. E, portanto, a filosofia dos STESP é na mesma a filosofia do IESF e, portanto, por isso encaixou bem e por isso é que nós já começamos a fazer os STESP desde o ano passado e, portanto, a ligação às empresas que os STESP têm que ter, mercê do estágio obrigatório, já existe no IESF e, portanto, os STESP encaixam perfeitamente na nossa oferta formativa. Depois temos as licenciaturas, portanto, 3 anos, licenciaturas com estágio incluído, licenciaturas que nós temos em 3 áreas: gestão financeira e fiscal, gestão em negócios, gestão em sistemas de informação, portanto, sempre na área da gestão. Temos uma taxa de empregabilidade de 100%. Portanto, nos últimos 4 anos, um dos anos tivemos acho que 97%, o resto foi sempre 100%, porque é uma escola pequena. Formamos 30, 40 alunos todos os anos. O nosso Conselho Coletivo tem 100 empresas, portanto temos mais empresas do que alunos para colocar e, portanto, encaixa muito bem. Portanto, a crise não afetou a escola, não afetou a colocação de alunos e, portanto, corre muito bem. Depois temos os nossos produtos top, que é o MBA. Temos pós-graduações e o MBA, portanto as pós-graduações são parte integrante do MBA, e o MBA realmente o nosso MBA foi o segundo MBA no Porto, foi o primeiro MBA no Porto pós-laboral. É um MBA com várias especializações: marketing, sistemas de informação, gestão de empresas, finanças, contabilidade. As especializações vão sendo criadas todos os anos em função da oferta. As disciplinas também, portanto nós adaptamos, portanto, a oferta não da procura, adaptamos muito à evolução que o mercado tem e, portanto, às vezes é necessário criar uma especialização de marketing digital ou uma especialização de gestão da qualidade e, portanto, é o que nós fazemos. Depois temos o mestrado em gestão de negócios, que surge tanto pode ser visto de 2 formas: na continuidade da licenciatura ou na continuidade do MBA. Portanto, o nosso MBA está integrado no mestrado e, portanto, é 2 em 1. Portanto, os alunos fazem o MBA e depois, com um artigo científico, fazem mestrado e, portanto, conseguem adquirir, por um lado, as competências muito importantes no MBA e, por outro lado, o diploma também importante do grau de mestre. Professor, e podemos estabelecer algum perfil em relação ao aluno, se calhar não tanto no curso profissional ou até na licenciatura, porque naturalmente será um jovem à procura de alguma formação inicial para chegar ao mercado de trabalho, mas depois aqueles que vos procuram, imagino eu que já tendo uma carreira talhada, podemos definir algum tipo de perfil? Sim, mesmo na licenciatura nós não temos só jovens à procura do primeiro emprego, temos também pessoas que, como eu digo, já têm uma licenciatura da vida. Temos pessoas, mesmo pessoas com 50 anos, estou-me a lembrar de uma, portanto, pessoas que estão à frente de PMEs, empresários, funcionários bancários ou no sistema financeiro, que nunca não tiraram a licenciatura, por várias razões, ou começaram e não acabaram, e que a certa altura, e nós sentimos isso foi uma evolução positiva na sociedade portuguesa, decidiram ter a licenciatura. E, portanto, nós diria que 70% dos nossos alunos de licenciatura são pessoas que decidiram passar da licenciatura para a vida para uma licenciatura académica. E o perfil não é muito diferente dos MBAs e do mestrado. Portanto, são pessoas normalmente muito focalizadas na parte profissional, pessoas que... Temos muita gente que tem horror aos meios académicos
por causa da linguagem hermética que usa e daquela ideia que se tem que é tudo teórico, e que encontra no IES a forma de fazer ter um curso tanto de licenciatura como de MBA ao mestrado aplicado e a aprender realmente o que fazem. Nós temos muita gente que vai fazer MBAs e pós-graduações no IES, que vem de licenciaturas de outras universidades e que acabam licenciaturas e agora sou licenciado, portanto agora vou aprender a sério, e vem fazer o MBA e a pós-graduação. Isto tudo tem a ver, como eu digo, com o nosso ensino prático, todos os nossos cursos têm estágios, têm projetos em empresas, portanto tudo isso faz com que o aluno aprenda de uma forma mais interessante. Fazer projetos, que é o que se faz nos nossos cursos, e a maior parte das avaliações é algo que dá mais trabalho e até ocupa mais tempo fazer um teste, mas é um tempo produtivo. E, portanto, os alunos, o nosso tipo de alunos prefere isso. Portanto, são pessoas práticas que querem aprender, mas querem aprender fazendo. Professor, há pouco disse profissionais que aprenderam com a vida e depois decidem ter uma licenciatura. Estamos também numa altura em que muito ouvimos sobre o existirem doutores a mais, pessoas com formação de ensino superior a mais. Porquê essa sua incidência a importância de uma licenciatura? Consegue explicar a alguém que seja mais cético? A importância não é tanto do diploma, mas sim de aprender, da aprendizagem. Ou seja, um empresário de sucesso, quando, como eu digo, é doutorado em ciências empresariais, que começou aos 19 anos na loja do pai, que agora tem uma empresa de 100 funcionários e que tem 40 anos e que decide fazer uma licenciatura, nós achamos muito bem, mas o mais importante que ele vai ter não é o diploma, é a aprendizagem de certas competências que não tem, porque nunca aprendeu, ou que as tem de uma forma não científica ou não sustentada, e por isso, como eu digo, a licenciatura não é muito mais que o diploma, é realmente aprender e ter competências. O diploma é apenas uma consequência. Exatamente. Não é? A maior parte das pessoas que vêm ter connosco nem precisam de diploma para evoluir, porque já trabalha, é mais a questão das competências e de realmente sentir-se mais seguro naquilo que faz. Deixe-me destacar outra coisa que disse: empregabilidade a 100%. Bom, isso será com certeza o resultado de uma equação de alguns fatores que já aqui eu disse, desde a questão de ser mais prática, o facto também de terem poucos alunos. Pergunto eu, não precisa este modelo de ser replicado em outras instituições de ensino superior do país? Ora bem, pensando em termos de IES, espero que não, porque não quero que a concorrência evolua. Em termos de país, era bom que fosse. Mas é um modelo que não é fácil de replicar, porque é um modelo, o nosso ensino é muito prático. Repara, um dos princípios que nós temos nos nossos docentes, e é um princípio que parece óbvio, mas depois pensar bem não é óbvio, e depois pensar muito bem nos causa preocupação, é que nenhum professor leciona no IES sem fazer aquilo que ensina. Ou seja, a professora de marketing, por exemplo, tem uma empresa de marketing. O professor de sistemas de informação é consultor de sistemas de informação. Isto parece-nos óbvio, mas na maior parte das universidades não é assim. Não é isso que acontece. Ou seja, o meu professor, por exemplo, de finanças, que eu tive quando andava na faculdade, estava a tempo integral e nunca tinha gerido financeiramente nenhuma empresa. O professor de recursos humanos nunca geriu ninguém. Isso acontece na maior parte das universidades. Na maior parte das universidades, e o modelo de estar a tempo integral leva a isso, e da exclusividade ainda mais, leva a que os professores ensinem o que leem, não aquilo que fazem. E, portanto, para ter um ensino prático, para desenvolver competências que nós temos, é preciso que os professores sejam eles também práticos. E isso acontece em muito poucas instituições. Há algumas, mas muito poucas. Na maior parte das instituições, o professor é um estudioso, com muitas competências, não se tira isso, não é isso que está em causa, mas que realmente, ao não fazer a atividade que ensina, não consegue fazer o tal ensino prático. E, portanto, o modelo, apesar de teoricamente ser replicável, na prática não é, porque falta a competência aos docentes para realmente ensinar aquilo que é na vida. Porque o grande problema da metodologia que nós usamos, a metodologia prática da Harvard que nós usamos, é de que o professor não dá matéria. Ou seja, o professor explica aquilo que fez. E por isso tem que ter feito. E, portanto, um professor meu qualquer que eu tivesse tido na faculdade com este modelo e que as 4 horas de aulas, 10 minutos fosse a resumir a matéria, depois não tinha nada para dizer porque realmente nunca fez aquilo. E por isso é um modelo que a meu entender não é replicável. Agora, era bom em termos de economia que houvesse nem em relação ao número de alunos, professor, porque nós sabemos que de ano para ano todas as instituições de ensino superior, pelo menos as públicas, estão obrigadas a analisar os seus números clausos, o número de inscrições, por assim dizer, que vão aceitar. Esta crise não mostrou que esses números têm que ser analisados com mais cautela, para não estarmos a lançar quadros para o desemprego ou então para o estrangeiro?
Sim, isso é outra questão. Eu não vejo mal nenhum de ter pessoas que vão para o estrangeiro. No estrangeiro, claro. Não é? Quer dizer, é mau não terem escolha cá e irem para o estrangeiro só porque não têm escolha cá. Mas ir para o estrangeiro é bom, quer dizer, diz-se bem de Cuba porque exporta médicos, quer dizer. Mas, quer dizer, tem pessoas preparadas, muitas pessoas preparadas, e portanto, aliás, é um problema da Europa também, é ter pessoas demasiado preparadas e ter que importar mão de obra para outras atividades. Mas, portanto, o número de clausos tem que ser revisto, aliás, o ensino superior tem que ser revisto, acho eu, a muitos níveis. Mais uma vez, como português, acho que tem que ser revisto. Como presidente do IES, esperemos que não. Professor, mas imagino que, tendo em conta esse perfil de docente definido para o IESF, e está visto que a equipa que ganha não se mexe, portanto esse modelo de facto acaba por ser o vencedor, é limitativo, não? Escolher quem pode juntar-se ao vosso corpo docente, tendo em conta que tem que ser um profissional a trabalhar na área. Imaginemos que são carreiras que absorvam muito do tempo desses profissionais, não deve ser fácil chegar até eles. Não, repare, convencê-los a essa nova aventura. Lecionar é uma coisa que os profissionais gostam de fazer. Obviamente que não gostariam de abandonar toda a atividade, estar só a lecionar, mas gostam de fazer. E portanto, nós não temos dificuldade em encontrar profissionais. A reforma de Bolonha trouxe uma categoria especial de docentes, que é os especialistas, que são pessoas com carreira profissional. E que provam através do currículo e de um documento que realizam para provar a sua competência, que provam que são especialistas, e isso permite-nos, portanto, ter pessoas a trabalhar, cumprindo os raços do Ministério, mas com profissionais, e não com doutorados que não fazem aquilo que ensinam. Bom, professor, já há pouco nos disse que a crise não afetou todo o IESF, nem na sua procura, nem na sua oferta. Portanto, uma das questões que eu aqui tenho acaba por ser invalidada, que é perceber se a crise atraiu ou afastou os jovens da carreira ligada à economia ou à gestão. Já percebemos que no IESF não, mas no modo em geral, acha que há mais jovens atraídos por esta temática, ou antes pelo contrário, a crise e o estarmos constantemente a ouvir falar de tudo o que seja relativo a números e à gestão, que acaba por afastá-los desta área? Eu não disse, ou se disse mal que a crise não afetou. A crise afetou. O que eu disse foi que o nosso modelo fez com que pudéssemos continuar a ter 100% de empregabilidade. Mas a crise afetou, como afetou toda a gente, e portanto a procura diminuiu nas licenciaturas. No mestrado não, temos sempre o nosso número de clausos, portanto atingimos sempre o limite, mas atingiu, e pronto, não há que fugir a isso. Agora, qual é a pergunta? Peço desculpa. Em relação à crise, se acabou por afastar ou atrair mais jovens para a gestão e para as finanças? Claro, diminuiu em todo lado, não é? Repare que a crise nas licenciaturas em Portugal vem desde 95. Nós compramos o IESF, o IESF foi EPA, portanto, e nós compramos o IESF em 96, e desde aí até agora tem vindo a crise por causa da natalidade. Portanto, o número de jovens tem diminuído sempre. Houve 2 ou 3 anos que subiu de um ano para o outro, mas portanto, é uma crise mais estrutural. Ou seja, nós nunca procuramos tentar responder a essa crise, tentamos geri-la, porque o número de alunos ia sempre diminuindo. Por isso temos que encontrar sempre outras opções, e o STESP é uma delas. E portanto, eu acho que o número de jovens quer seguir gestão diminuiu da mesma forma que se diminuiu nas outras áreas. Não foi por estarem cansados de ouvir falar da temática? Não. Agora, o que aumentou foi, e sentimos, foi pessoas não jovens que são gestores na prática e que procuram mais conhecimentos para se sentirem mais seguros. Isso aí a crise fez aumentar. Ou seja, o facto de empresas terem que se internacionalizar, por exemplo, o facto de terem que procurar inovar e procurar e melhorar a posição na cadeia de valor, etc., fez com que muitos gestores, os mais esclarecidos, procurassem ter conhecimentos, tanto ao nível da licenciatura como MBA. Aí aumentou. Os mais esclarecidos, aqueles que recusaram baixar os braços. Exatamente, aqueles que acham que, apesar da experiência profissional da vida ser muito importante, há outras coisas que é preciso conhecer, portanto, e por isso devem aprender. Este foi um momento crucial. Não sei se aquela expressão se encaixa aqui, separar o trigo do joio. Foi esta Eu crise... acho que se aplica muito bem. Portanto, ou seja, isto tem a ver com... Nós às vezes esquecemos da economia. A economia diz isso. A economia diz que há as crises. E nas crises o que acontece? Os mais fracos vão-se. Os que estão mais esperados ficam. E depois, quando ao sair da crise, o que acontece? As empresas saem mais fortes. E foi exatamente o que aconteceu. E portanto, nós no IES fazemos muitos estudos de casos.
Temos estudos de casos no fim de cada um dos cursos, portanto estudos de 6 meses, 1 ano, portanto aí é um estudo profundo, e temos estudos de casos mais pequenos. E portanto contactámos muito com as empresas e sentimos exatamente o que aconteceu, e as empresas que nós tivemos casos que começaram com empresas, os alunos a resolver um problema da empresa e que acabou por resolverem a falência da empresa, porque a empresa durante o ano, e aprenderam muito, mas portanto nós sentimos o que aconteceu, e sentimos realmente que algumas empresas foram-se e outras ficaram, e realmente as que ficaram foram as mais inovadoras, aquelas que tentaram lançar a internacionalização, por exemplo, aquelas que tiveram clarividência para alterar a estrutura de custos. Por exemplo, eu tive ontem numa empresa que eram 15 pessoas e que em 3 anos passaram para 5 e continuaram a produzir, até aumentaram as vendas, e portanto há toda uma série de fatores que levou a que algumas ficassem e outras não, e portanto nós sentimos isso ao analisar os casos das empresas. Estamos mesmo em relançamento de economia? Estamos no fim do ciclo da crise? Eu penso que sim, sou otimista. É só por ser otimista, de facto são esses sinais que... Há dois fatores. Portanto, há a reorganização do Estado que tem que haver, e que ainda não houve, portanto os passos foram pequeninos. Ao nível das empresas, houve muitas empresas que fizeram uma alteração radical na estrutura que tem de custos, portanto subcontratando e fazendo outsourcing e reduzindo os custos, e por outro lado inovando nos produtos e internacionalizando-se. A quantidade de empresas que se internacionalizou, eu conheço empresas cujos os empresários foram a feiras no exterior, sem saber falar inglês, e que arranjaram clientes e que estão a crescer. Portanto, isso aí sim, houve aí uma coisa enorme. Eu acho que a internacionalização realmente está a puxar. A tal empresa que eu tive ontem está a crescer não por ser internacionalizado, mas porque os clientes todos se internacionalizarem e estão a comprar mais. E portanto há um fator, e isso vai continuar, porque realmente há uma dinâmica muito grande de internacionalização que vai ter um efeito de arrastamento na economia. Ou seja, no caminho que vão trilhar a maior parte das empresas portuguesas, ou pelo menos que deveriam trilhar, há fatores em comum? Há conselhos que possam ser deixados a essas empresas? Ao que é que devem estar atentos? Há um conselho importante que eu posso dar, que é a confiança. E portanto, eu e uma série de empresários que nunca pensaram em internacionalizar-se e que fizeram com sucesso e de uma forma mais fácil que pensamos, de confiança. Portanto, há que ter confiança. Há que ter confiança nas capacidades dos nossos empresários de si próprios, que são bons. Nós somos bons, nós temos muitas capacidades de inovar, de adaptar. Nós temos muito mais capacidade de ir a um cliente, seja onde for, em África, em Ásia, e relacionarmos empaticamente com ele muito mais que com o alemão. Ou com o espanhol. Portanto, nós temos muitas capacidades, somos muito bons nisso. Por isso é que vemos que os novos mercados que aparecem e que as nossas empresas têm, parece assim, porque que é a Arábia Saudita, porque que é o Kuwait, porque que é o Congo, porque que é isto, porque nós realmente adaptamos e somos capazes de vender em qualquer lado. E portanto acho que esse é um conselho. Outro conselho é realmente, há oportunidades que o Portugal 2020 traz para apoiar a internacionalização, há que ser aproveitadas. E portanto é mais fácil internacionalizar-se com esse apoio, e portanto acho que as empresas, a maior parte das empresas tem competências e deve entrar num processo de internacionalização. Precisamente, professor, porque é que só agora é que houve esta chamada, não é, em geral, já sabemos que foi motivada pela crise, mas porque é que este fenómeno da internacionalização não surgiu mais cedo no nosso país? A necessidade faz o engenho, aguça o engenho, assim qualquer coisa, não é? Sim. Portanto, por causa foi só mesmo por causa disso. Ou seja, não houvesse a crise, continuávamos nós aqui neste cantinho à beira da plantão sem pensar. Eu falo por nós estamos a internacionalizar-nos, portanto estamos para Moçambique, para o Brasil e para Angola, já temos clientes nesses países, já fomos a feiras. E aconteceu agora porquê? Porque é que não foi há 10 anos? Realmente a busca de mais alunos diminuíram cá, portanto faz com que se faça isso, e portanto é um fenómeno normal, e portanto não podemos dizer que as pessoas são apáticas. É normal que, estando tudo a correr bem, haja inovações, mas que correndo mal a evolução seja mais rápida. Eu acho que foi o que aconteceu. E erros? Já falamos de 2 fatores que o professor aqui deixou, a confiança e de facto o pensar nessa internacionalização. Erros a evitar, professor? Erros é pensar que por muita portanto intuição que se tenha, que se consegue fazer coisas sem aprender. É preciso aprender, é preciso desenvolver competências, como eu costumo dizer, é preciso aprender. E portanto, ao longo da vida. E quando eu falo que é preciso aprender, não estou a dizer só o tal empresário tem o doutoramento da vida, que tem 40 anos e que precisa de aprender conhecimentos e desenvolver outras competências. Falo também de quem já fez uma licenciatura há 20 anos. Sim. Portanto, a aprendizagem hoje ao longo da vida. Aliás, a propósito, portanto, a Espaço Atlântico, a empresa detentora do IESF, o nosso modelo que temos é um modelo de escola total.
Nós temos um colégio, temos o IESF, e portanto nós oferecemos ensino dos 6 anos até aos 66 anos, é aprendizagem ao longo da vida. E portanto, além da licenciatura da MBA pós-graduações, temos pequenos cursos, temos workshops, e portanto achamos que as pessoas devem ir aprendendo porque precisam mesmo. Portanto, o primeiro conselho é esse, o primeiro erro é esse, é pensar que correu bem, estou aqui há 20 anos na empresa, o que é que me vou ensinar? Não é? Obviamente que os 20 anos da empresa valem muito mais do que 10 anos numa universidade. Sim. Mas é preciso algo mais. E, portanto, é preciso... pronto, esse é um dos erros. Assim, outros erros, assim, de repente... Mas essa vou-lhe chamar... arrogância por parte de alguns e não são só empresários, é um pouco por todos os profissionais. Eu já aprendi, eu já trabalho há muitos anos, eu não vou aprender mais nada. Essa arrogância é demasiado comum em Portugal. É, cada vez menos, ou seja, era muito. Quando se vê que as coisas começam a correr mal, vai desaparecendo a arrogância, e realmente o que eu tenho visto realmente é muita gente a vir aprender de novo, e portanto eu penso que a arrogância desapareceu um bocadinho. Bom, professores, consequências da crise, já percebemos que há o lado positivo de perceber que ficam as que estão melhor preparadas, mas há outras que possam influenciar a forma como o tecido empresarial vai trabalhar daqui para a frente no país? Outras que? Outras consequências? Sim, portanto, uma das vias que as empresas também seguiram foi a questão das tecnologias. Portanto, verificaram que as tecnologias conseguem resolver muitos problemas, além de reduzir custos, ficar melhor preparadas, e portanto eu penso que isso é a inovação, desenvolvimento, tecnologia, etc., que é outra das coisas que eu acho que vai influenciar para o futuro. Depois, outra coisa que vai influenciar é muitas empresas que tiveram a fazer downsizing, que tiveram e fizeram, ou que precisavam e não fizeram, sentiram que é preciso ter uma estrutura de custos diferente do que se tem. Portanto, a questão do outsourcing, a questão da flexibilidade, etc., é muito importante, e penso que muita gente aprendeu que a forma como deve organizar a empresa é nesse sentido. Outra coisa que se aprendeu foi, eu próprio, os efeitos da alavancagem. E, portanto, a teoria económica diz que se deve alavancar, que a estrutura de capitais deve X e Y, que se deve ter, enfim, que a parte de financiamento externo é importante, mas realmente verificou-se que o financiamento externo deve ser muito mais reduzido do que a teoria económica diz, do que estamos habituados. Portanto, acho que hoje em dia, a partir de agora, durante se calhar uma geração ou duas, os empresários vão pensar antes de recorrerem ao financiamento externo. Disse durante uma geração ou duas, ou seja, as crises são cíclicas. São ciclos, não há dúvida nenhuma. Não há dúvida. Aliás, olha-se, como eu disse, esta questão de caírem umas empresas, ficarem outras, etc., já aconteceu. Aconteceu em 73. É olhar para a economia. Pode não resultar no curto prazo, pode-se dizer que o economista acerta menos vezes que o macaco. Mas o que é um facto é que no longo prazo as coisas funcionam. E repetem-se. Ou seja, essa crise, esse fenómeno cíclico das crises são incontornáveis. Aliás, nós estamos em crise desde 2003, 2004, 2005, e portanto eu acho que agora é mais gerir a crise e estar habituado às crises do que... Porque é evidente, eu disse que a economia repete-se, é verdade, mas a rapidez com que as coisas acontecem hoje é muito diferente do que era em 1930 ou nas outras... É muito diferente, e portanto eu acho que há uma diferença agora, é que nós vamos estar constantemente em crises. Ou seja, as alterações que se vão dar, evoluções positivas e negativas e falências, etc., vão ser muito mais rápidas do que eram no passado. E a internacionalização também lança a questão dos parceiros internacionais que possam estar eles a viverem crises. Exato, ou seja, a globalização, portanto, a globalização faz com que, e aliás é por isso que as crises são mais rápidas. A crise começou nos Estados Unidos e, portanto, as crises são mais rápidas. Porquê? Porque estamos todos ligados entre nós e, portanto, não é... Alguma vez eu iria pensar que o facto, os problemas que houve em Angola e da dificuldade de exportar capitais tais iria afetar o IES. Porquê? Nunca pensei nisso, agora afeta. Temos alunos de Angola que não conseguem pagar. E portanto, é um exemplo pequenino, mas mostra que as crises são exportáveis, e portanto levam a que, por um lado, as coisas más que acontecem num sítio acontecem noutras, mas pelo também leva a que o crescimento da China faça com que outras economias cresçam. Portanto, isso faz com que as crises e as pós-crises e os booms aconteçam muito mais rapidamente. Professores, e depois desta crise toda, aprendemos nós mais um bocadinho em relação à temática, ou seja, está ultrapassada alguma da iliteracia financeira também generalizada entre os portugueses?
porque é de nós que falamos, com certeza que outros países também não dominam a temática. Ou não, ainda continuamos a perceber muito pouco de quando se trata de gestão, quando se trata de finanças, quando se trata de bolsa. Bom, percebemos nós um bocadinho mais de um sem fim de termos que entraram nas nossas vidas de repente. Bocadinho mais, mas não tanto como devia ser. E é importante a questão da... Eu lembro quando estive no Brasil a estagiar, sei lá, 30 anos, nas bolsas, estive na Bolsa de São Paulo e do Brasil, que achava fantástico o que eles sabiam financeiramente. Eles tinham vindo foi na altura do plano real, acho que foi o real que eles lançaram, uma nova moeda, e portanto eles andavam sempre com a máquina a calcular, sabiam fazer contas, sabiam pagar o que era o juro, pagar e nas montas tinha pagar a pronto ou pagar em 12 vezes ou não sei o que, com preços diferentes, e toda a gente sabia mexer, e portanto o país todo, enfim, nas grandes cidades, teve uma evolução enorme ao nível do conhecimento financeiro. Isso aqui não se passou. Isso aqui não se passou, ou alguma evolução. Há algumas tentativas de fazer isso. Nós, por exemplo, lançamos um projeto chamado Finanças para a Vida há 5 anos, em que é um projeto e que foi implementado em muitas escolas de Gaia. E a esse nível a Câmara de Gaia é muito aberta e, portanto, aderiu. E, portanto, que é o seguinte, que é ter uma educação de finanças desde o primeiro ano do primeiro ciclo até à universidade, mesmo para quem não siga finanças. Sim. E portanto nós tivemos esse projeto e ainda implementámos, e estamos a fazer no nosso colégio, em que eles chamem um bocadinho de finanças e fazem coisas engraçadas e divertem-se e aprendem, e depois chegam a casa, fazem perguntas ao pai: o que é isto, o que é aquilo, vem no telejornal, já percebem. Depois nós organizamos lá mercadinhos em que eles estão a vender coisas que trazem de casa aos pais e aos convidados, e aprendem o que é o dinheiro. Portanto, eu acho que este tipo de coisas é muito mais importante do que outras coisas que se ensinam, e portanto eu acho que uma disciplina de finanças no ensino secundário, ou no terceiro ciclo, uma disciplina mesmo, que é fundamental e não existe. E portanto é para todos. É muito mais importante toda a gente saber de finanças do que toda a gente saber a trigonometria que se ensina e que na realidade na vida não dá para nada, e portanto eu reorganizaria o ensino, introduzindo não só finanças, mas também empreendedorismo, outras temáticas mais importantes para os miúdos começarem e aí sim teria. E é possível, não está a falar de um projeto. Não, é possível, perfeitamente possível. Não tem que ser extra que nós fazemos, portanto o que nós fazemos é nas AECs, portanto é esta. Eu acho que eu costumo dizer aos alunos, o primeiro contacto que tenho com eles, e costumo perguntar-lhes quem foi o primeiro professor da história. Já agora, quem foi, Alexandre? Bom, assim impressionada, não sei dizer. Diga um nome que venha à cabeça. Professor de História, o meu professor de História. Não, o meu professor da História da Humanidade. Ai, não faço a mais pequena ideia, acho que nem nenhum nome vem à cabeça agora. As pessoas dizem o Sócrates, etc. Eu digo assim, foi o Adão. Foi o primeiro pai. A educação surgiu para quê? Surgiu para ensinar a preparar para a vida. Foi assim que surgiu a educação. Sim. E portanto os pais foram os primeiros professores. E depois lá surgiu, não sei como, eu costumo dizer, se calhar foi alguém que perdeu uma perna numa caçada porque comeu a perna e ficou sentado numa árvore, e os pais começaram a dar-lhe os filhos para ele ensinar. Foi o primeiro professor de uma turma. E a coisa foi evoluindo assim. Depois de repente criaram-se as universidades, os testes, etc. E depois a certa altura perdemos o sentido do que é que estamos a ensinar. E depois ensinamos coisas que não interessam para nada. É o que se passa, por exemplo, para mim, de uma forma de cabalo, na matemática. Eu gosto muito de matemática, acho que a matemática é importante para o raciocínio, mas ensinam-se coisas que as crianças não percebem. Espaço vetorial. Estão miúdos com 13 anos a aprender o espaço vetorial. E para que é que serve? E há coisas que é preciso ensinar-lhes, como as finanças, por exemplo, o empreendedorismo. A cozinhar, por exemplo. Porque é que ensinar a cozinhar no ensino secundário? É muito mais, a preparar para a vida. É muito mais importante que a trigonometria. As eternas questões da cidadania que continuam Exatamente. Também sem passar por lá. Ou seja, é preciso olhar para as escolas de outra maneira. Exatamente. É preciso, eu acho que é back to basics. Ou seja, nós temos que preparar as pessoas para a vida. Então, olha, o que é preciso para a vida? Obviamente que é uma questão de trigonometria interessante e exercita o raciocínio, mas os xadrez também exercita, não é? Portanto, exercita, mas vamos pensar, é uma questão de custo-oportunidade. É mais importante eles terem uma disciplina, ou 3 disciplinas com trigonometria, ou 3 disciplinas de finanças. Não é? Bom, se calhar teria evitado muitas falências pessoais. Certeza, exatamente, muito bem. Exatamente, é verdade. Aí acho que sim, e por acaso, mas eu não senti. As pessoas que perderam dinheiro por pedirem muito emprestado, ou por outro problema dos bancos, não senti que sentissem a necessidade de aprender finanças. Começaram a culpar o sistema financeiro, isto, e não eles próprios, e portanto não sentiam percebem? Dizer, ok, eu tenho que aprender finanças para não voltar a acontecer, o meu filho tem, não senti isso. A culpa é do sistema, não minha. Professor, é Pinto da Costa.
Bom, e já que falamos realmente de instituições bancárias e que também já aqui falamos desta confiança em que de facto a onda agora é para subir e estamos numa fase de relançamento da economia, esta descrença em torno das instituições bancárias também não vai colocar os empresários com o pé atrás? Sim, isso foi todas as consequências. Eu não referi, mas foi uma consequência. É realmente repara, isto tem alguma moralidade. Eu tenho um grande amigo que lhe foi proposto, tinha as poupanças, ia pôr dinheiro BPN, uma taxa muito maior do que na Caixa. E ele pensou no risco. Há risco e, portanto, e pôs na Caixa, com um juro muito menor que outras pessoas. E não ficou sem dinheiro. Há moralidade nisto. E as pessoas realmente de repente perceberam que existe uma coisa chamada o risco. E o risco leva a que realmente haja uma segmentação do mercado, haja que os bancos passem a ser olhados de outra maneira, portanto, isso é um fator positivo no futuro, que vai ser, penso eu, mais, como eu digo, numa ou duas gerações. É as pessoas esquecem-se. Sim, mas lá está. Mas essa descrença acaba por ser positiva para o utilizador. Eu chamaria mais consciência do risco do que descrença. Há consciência do risco. Portanto, há que pôr em causa. Porque a questão das falências é uma questão que em Portugal apareceu agora, mas nos países mais evoluídos sempre aconteceu. E, portanto, as pessoas sabem que há bancos com a falência e, portanto, é uma coisa normal e, portanto, eu acho que essa consciência do risco foi também uma coisa positiva que veio da crise. E a consciência europeia e todo este cenário de grandes dúvidas, bom, nesta altura já pelo menos em parte ultrapassadas, a Europa ainda está em polvorosa, como se costuma dizer, esta questão da Grécia, se calhar vamos assistir a outros países, não sei, o futuro dirá. Isto acaba também por ser um ponto de dúvida para os investidores nacionais e estrangeiros. Eu sou um romântico no que toca à Europa, porque acredito na Europa, talvez por viajar muito e ver que as diferenças que nós temos são pequeninas face às diferenças que temos com outros povos e achar que devemos estarmos melhor unidos do que separados. Portanto, sou romântico, tenho aquela ideia política inicial de estarmos unidos para sermos mais fortes, etc. E, portanto, é desta forma que eu vejo a Europa. As pessoas, eu acho que cá em Portugal estamos, não é só por estarmos fisicamente separados, acho que estamos muito longe do fenómeno europeu. Aliás, vê-se nas votações que há nas eleições europeias. Sim. Acho também que a forma como a Europa evoluiu, a burocracia e, portanto, aquilo que se faz em Bruxelas também levou a que se afastasse os cidadãos. Agora, eu acho que em Portugal não se põe muita questão da Europa. Nós, pronto, a Europa o que é temos a mesma moeda, não temos passaporte para alguns países, recebemos fundos comunitários, portanto não acho que se pense muito naquela ideia romântica que eu tenho da Europa de sermos todos muito devemos parecidos. Pensar mais. Eu acho que sim. Teríamos todas vantagens, incluindo as sim. empresas. Acho que sim. Professores, e vamos nós de facto saber dar a volta a esta crise? Eu penso que sim, eu vejo. Nós, como eu digo, no IES visitamos empresas. Ontem visitei 3 empresas, uma de manhã e 2 à tarde, todas elas PMEs, e todas elas que reagiram à crise, ultrapassaram, estão a crescer, não sentiram problemas, sentiram problemas, souberam ultrapassá-los, saíram mais fortes e, portanto, a amostra de ontem é o mesmo que eu tenho visto nos últimos 2 anos nas empresas que nós estudamos e, portanto, acho que sim, acho que estamos a conseguir. E vamos continuar a ter um tecido empresarial português baseado nas PMEs, nas pequenas e médias empresas. É o cenário que não há de mudar. Professores, como é que imagina o país daqui a 10 anos? Como é que eu gostaria ou como é que imagino? Bom, faça aí um resumo, um mix. Eu acho que vamos evoluir na continuidade. Não estou, quer dizer, acho que a questão da internacionalização, há aqui algumas questões, que é assim, a questão do betão, por exemplo, que se colocou e realmente que foi algo que se calhar foi uma aposta, mas que ficou. Portanto, nós realmente temos muitas boas infraestruturas, os portos, etc. A questão da crise, eu acho que nós reagimos à crise com muito mais inovação e força do que nos outros países, talvez por aqui foi mais forte e fez com que realmente o país começasse então a exportar, mas exportar significa olhar para fora, e olhar para fora não é só vender, é também importar know-how, ter parcerias, etc. Portanto, eu acho que nos próximos 10 anos que isso vai acontecer, ou seja, nós vamos ser um país, aliás, nós ganhamos mais força também em termos de língua por causa do Brasil e da Angola, e portanto o português ficou mais conhecido, e portanto eu acho que Portugal vai, diria 10, mas 20 anos, daqui a 20 anos que vamos ser mais importantes a nível mundial e potenciar o nosso relacionamento, o mercado da saudade que existe. Eu ao viajar em muitos países que muita gente não ouviu falar, como Vanuatu, por exemplo, foi descoberto por um português, e portanto, enquanto pessoas conhecem Portugal, e portanto é muito fácil para nós exportar
não só por causa da nossa capacidade inata de realmente nos relacionarmos com os povos diferentes, mas chegamos lá e eles conhecem-nos. Portanto, nós não sabemos onde é que fica Vanuatu, mas as pessoas de Vanuatu sabem onde é que fica Portugal. E quem fala Vanuatu, que é pouco importante para as expressões, fala no Japão, por exemplo, mais importante, ou na Indonésia, ou na Malásia. Portanto, nós temos e portanto eu acho que o português, em geral, apoiado no Brasil e Angola, e Portugal em especial, que vamos daqui a 20 anos estar muito mais globalizados e muito mais vamos crescer. Dentro desse importar o know-how, desse importar conhecimento, também está a recuperação de quadros que nos últimos anos nos escaparam por força da imigração. É que esta é uma questão que muito se tem colocado, não é? As pessoas sentem a imigração por ser como única escolha, que seja um desperdício para o país. Eu não vejo assim. Eu tenho um sobrinho que há 3 anos acabou a engenharia e que eu até ia tentar ajudar a arranjar emprego, e ele em 3 ou 4 meses foi para a Noruega. Está lá, não acredito que volte, está muito bem, e portanto, pronto, os pais, e nós não gostamos que ele esteja lá, porque está longe, agora o Skype também se ultrapassa, mas está muito bem. Portanto, eu não vejo essa coisa de fugirem os quadros, é um fenómeno. Há que desdramatizar essa quer dizer, da mesma, repara, os Estados Unidos, as pessoas nos Estados Unidos nascem em Nova Iorque, estão em Nova Iorque, depois vão trabalhar para Los Angeles ou para Seattle, e portanto isso é um fenómeno normal, nós é que somos pequeninos, e portanto, e para a Noruega é uma distância muito mais pequena do que de Nova Iorque para Los Angeles. Então nós é que achamos que é, não, eu acho que é normal, é bom, portanto acho que é bom, porque depois também quem está na Noruega ou quem está, portanto a diáspora que está em todo o mundo ajuda os outros, e portanto eu acho que é bom, portanto não acho que é exportar para ter as remessas, mas acho que é bom nós realmente ficarmos globalizados. Professor, vamos então falar dessa grande curiosidade que o professor, para quem não sabe, o professor João Paulo Peixoto, está também na lista mundial dos que mais países do mundo conheceram. Eu não sei se em Portugal se é mesmo o português mais viajado, eu não sei se essa contagem existe. Depende de nos contar, mas certamente foi o primeiro português a ir a todos os países da ONU, e se formos aos sites de viagens, sou o primeiro português. Portanto, o site que eu considero, há muitos sites, aliás, há muitos sites, mas 2 ou 3 são os únicos que são seguidos. O site que eu acho que é mais moderno e o site de futuro é o Best Travel, The Best Travel, que é um site onde estou em 26º lugar no mundo, e não sou o primeiro português. 26º em todo o mundo. Sim. Como é que começou essa paixão por conhecer o mundo todo? De onde é que começou? Começou de várias formas. Portanto, o meu tio fugiu da tropa e foi para a França. Portanto, eu pequenino, já com 4, 5 anos, ia para a França, porque tinha que estar com o meu tio na tropa, que eu tinha fugido, portanto não podia voltar, portanto ia para a França, e comecei a viajar. Depois o grande culpado, assim mais diretamente, é o meu primo Jorge Sequeira, que agora é candidato a Presidente da República. Nós também é um grande viajante, e nós numa viagem fomos à Polónia, exatamente, Polónia e Ucrânia. Ele me perguntou, fez uma pergunta que mudou a minha vida, perguntou: quantos países tens? E eu fiquei a olhar para ele: o que é isso de ter países? É quantos foste? Não sei. Eu fui a bem 40 e tal, 45, 46, quantos foi? Não sabia que se contava países. E então fiz a minha conta, tinha pai 20 e tal. Vou-te apanhar, não apanhas nada. E portanto o meu objetivo foi apanhar o meu primo Joca. E depois comecei a gostar. Depois o objetivo seguinte foi chegar aos 100 países. Depois foi ultrapassar o Mário Soares, dizia-se que tinha 130 países. Depois foi ultrapassar o Papa, que tinha 150 países. E pronto, e depois foi chegar. Mas pronto, isto é a brincadeira, mas foi mesmo assim. Agora, a paixão mesmo de viajar surgiu quando fui à Índia. Porque uma coisa é viajar na Europa, ou nos Estados Unidos, ou na América, que são iguais a nós, outra coisa era a Ásia. E quando se vai à Ásia, realmente, sente-se a diferença. E realmente eu vi que nós éramos todos muito diferentes. E apaixonei-me pela Índia, e pela Ásia. E portanto aí é que eu percebi que realmente a riqueza de viajar, que é conhecer o outro. E portanto foi a partir daí realmente que comecei a conhecer muitos outros. E pronto, e depois nós em Portugal, os viajantes, fazemos todos os 6 meses um almoço viajantes. O último por acaso, em sítios diferentes. O último foi a semana passada, foi em Porto Alegre. Como se vê em Porto Alegre. E então trocámos todas as impressões, etc. E cada um fala um bocadinho. E eu começou o mais viajado, foi o primeiro a falar e disse: eu tenho esta mania das viagens. E ele disse: não é mania, é paixão.
Portanto, é paixão então, não tenho mania. Deixei de ter manias para ter paixões. Professor, este também acaba por ser um grande exercício de gestão, porque estamos a falar de viagens que têm custos, e pensarmos que já passou por quantos países no total? Eu penso que já vai mais de 200. Depende como se contar. Dos países fui a todos, que são 193. Não é? Dos países do Best Travel fui a 760 países. Portanto, depende como é que se conta. Agora, o viajar... Faz contas a essas aventuras? Não. Contas em termos de quê? Ou que custam? Não. Faço contas em cada uma delas. Sim. Não faço contas. Agora, é muito mais barato viajar do que o que se pensa. Muito mais barato. E a maior parte das pessoas não viaja, não por questões financeiras, mas por questões de dar pouca importância ao tempo que se tem, e portanto e não ter tempo em viagem, e prefiro fazer outras coisas. É por isso. Uma viagem a Maiorca pode custar tanto como uma viagem à Indonésia. E portanto a questão tem mais a ver com querer ir a sítios diferentes. E também não há aquele fator do medo, eu agora vou para aquele país que não sei a língua, não sei o que é que vou encontrar. Isso, a culpa, peço desculpa, Alexandre, é vossa, é dos meios de comunicação. É dos meios de comunicação, portanto que por exemplo, os países onde as pessoas são mais acolhedoras, e onde há menos risco de ser assaltado na rua são os países muçulmanos. Estou a falar do Irão, estou a falar da Indonésia, estou a falar do Bangladesh, e realmente a forma, estava a falar da Síria de antes, agora depois há outros problemas, não é, que surgem agora, mas em termos das pessoas serem acolhedoras, hospitaleiras e de haver segurança na rua, é nesses países. E realmente os meios de comunicação social, copiando o modelo americano, diabolizam esses países. Estou-me a lembrar de algumas experiências. Eu lembro, por exemplo, no Irão, ainda bem, olha, uma das coisas mais importantes que aconteceu a nível mundial, se calhar nos últimos 20 anos, foi agora o acordo com o Irão. Vai alterar tudo. Mas portanto, eu lembro de estar no Irão, em Teherão, que é o sítio pior de Irão. É Teherão, porque realmente é uma cidade muito grande e poluída. De ter deixado cheguei ao hotel e depois de manhã acordei. Onde é que está a minha máquina de filmar? Andei à procura, se calhar deixei no parque. Fui ao parque, estava lá. E depois perguntei lá a um senhor que me viu pequena a dizer: então não levaram porquê? E ele: não, nós não roubamos. Porquê? Porque roubar é mau. E eu fico assim a pensar: roubar é mau. Vai aí aos bairros portugueses quando passa um estrangeiro e alguém rouba um estrangeiro. E conseguidos, quanto é que levaste? Ninguém pensa que roubar é mau. Mas lá pensa-se. E portanto, muita gente não viaja para países fantásticos e muito baratos. Por causa disso. Porque realmente tem medo do desconhecido. E qualquer pessoa que vá ao Irão vem de lá deliciada. Estou a dizer o Irão porque é o país mais ostracizado, mas há outros. Cenários que não vai esquecer, seja por ser extremamente belos ou positivos, ou então estarem do outro lado. Olha, tive experiências. Esta experiência do roubo no Irão foi uma experiência que me ficou. Tive outras experiências. Assisti a um enforcamento na Arábia Saudita, por exemplo. E as pessoas que estavam todas a ver o enforcamento, sabe o que é que estavam a fazer? A rezar pela pessoa. Ninguém pensam lá, a ideia que nós temos, e quando se vê na televisão é que vão lá dizer que ele é mau, não é? As pessoas. Tive aquela experiência também terrível do desastre em Ceuta, portanto, quando morreram portugueses, eu ia no autocarro com o meu filho, portanto, por sorte mudei de autocarro. Estas são as experiências negativas. As experiências positivas foi as experiências que eu tenho ao conhecer pessoas e ao ver a hospitalidade das pessoas. Uma experiência muito positiva que tive foi ver que as pessoas em todo o mundo conhecem Portugal e têm ideias muito boas sobre Portugal. Como eu disse, em Vanuatu, eu não fazia ideia que Vanuatu ainda é muito pelo futebol, professor? O futebol também, mas não, é mais pela história. O futebol surge agora, mas é pela história. Porque a história de cada país, vai ao Japão e eles sabem a importância do nosso país. Nós aqui em Portugal sabemos a importância dos espanhóis e dos ingleses, mas nós não sabemos a importância que tivemos nesses países. Sim. Que é enorme. E portanto isso foi uma coisa muito boa que eu aprendi. Foi realmente a importância que nós temos. A questão da outra coisa que aprendi, portanto, é isso. Há países, os muçulmanos ou os hindus, etc., que as pessoas nos acolhem bem, e tive experiências engraçadíssimas. Fui convidado para casamentos, tive experiências muito boas de pessoas acolhedoras, de pessoas que me convidaram para almoçar e que depois o guia que estava comigo me disse que aquela comida que eles tinham dado, eles não comeram para eu comer. Quer dizer, há assim coisas. Olha, a experiência, eu falei das experiências fortes que mais tive, foi no Paquistão. Eu estive no Paquistão na altura das cheias, por acaso, tinha marcado ir lá e havia as cheias, e vi que, pronto, fiz situações terríveis, e vi que eles com uma família com 3 euros conseguia sobreviver, porque conseguia ir de autocarro até Peshawar, onde havia quem os assistisse. Portanto, vi que se podia mudar. Então mandei um SMS para os meus amigos em Portugal para depositarem na minha conta dinheiro
foi 100 euros por pessoa, penso eu. Eu sugeri 100 euros por... Não sugeri nenhum. Disse, sugeri dinheiro que eu vou dar. E o que fiz foi, as pessoas precisavam de dinheiro, então eu dava à pessoa, filmava, dava, normalmente, portanto, não há famílias, tem grupos, dava aos grupos e filmava, e a pessoa agradecia à pessoa que deu. E, portanto, foi uma experiência fantástica. Uma das pessoas estava com uma criança no colo que ia acabar por morrer, e antes tinha morrido o outro filho, e portanto a chorar agradeceu, acho que foi ao Luís, o que tinha dado, e portanto e não gastei nem metade do dinheiro que me deram, depois devolvi, como é óbvio, porque não deu tempo, e só podia levantar 200 euros por dia. Como é que se lida com esse tipo de situações? É mesmo assim, é o arregaçar, já que aqui estou, vou arregaçar as mangas e vou fazer alguma coisa? Ou, não sei, imagino que não deve ser fácil. Eu acho que é inato, eu acho que a natureza humana está em todos nós. Eu não estou a dizer que qualquer pessoa no meu lugar faria o mesmo, mas é normal ter-se gostar de ajudar o outro. Aliás, foi a coisa que eu mais encontrei nas viagens, foi isso, foi achar que eu comecei a dizer que comecei a viajar na Índia porque achei que eram diferentes para aprender, mas acabei o mundo, aliás fiz um texto sobre isso em que acabei a dizer que somos todos iguais, somos todos um. Era isso que eu lhe ia perguntar, porque de facto li essa sua conclusão, que é somos todos mais parecidos do que que imaginamos, ou seja, a essência humana. A essência humana, que é o amor. Que é o amor. E depois há diferentes tipos de amor, entre os quais o amor mais forte é o amor familiar. Existe em todo lado. E portanto, eu lembro de uma música do Sting, na altura da Guerra Fria, que dizia que nós só nos salvávamos se os russos gostassem das crianças como nós gostamos. E na altura toda a gente dizia era bom que eles gostassem. Claro que gostam. Eu vim agora da Rússia, por acaso. Claro que gostam, quer dizer, não há que pôr em causa isso, e claro que acham que o bem está acima do mal, e muito mais do que nós, têm uma consciência muito mais do que nós que o bem, e portanto isso é o que nos une, são as coisas mais importantes. E algum destino impensável que acabou por repetir? Não, repito, mas impensável em que sentido? Do género, eu vou só para conhecer, mas com certeza que não volto lá mais e que não vai ser assim muito interessante. Olha, algo agora, que à partida não lhe despertasse grande curiosidade. Olha, por exemplo, agora fui ao Ossétia do Sul. Ossétia do Sul? Ossétia do Sul, que é aquele país da guerra da Geórgia, a Abcásia e a Transniestre, que são os países excluídos da ONU, são da ONU, e portanto, etc. E antes de ir dizia assim, eu vou lá porque realmente vou conhecer, mas agora voltaria porque realmente é fantástico. A Abcásia é um país. Eu era contra a independência da Abcásia, achava que os russos eram os maus e era contra a independência da Abcásia. Agora sou a favor, estive lá, vi, conheci, sei que aquele é um povo orgulhoso, não tem nada a ver com os russos. A comida é fabulosa no Cáucaso, e portanto era um sítio que eu dizia que iria lá só porque enfim tem que conhecer e ver, mas que volto de certeza não, mas que voltaria com gosto, e se calhar volto por outras razões, porque realmente é o Cáucaso, são muitos povos e é muito rico o Cáucaso. Que influência é que toda esta grande experiência pessoal tem no profissional e no académico que há em si? Passa a ser ao ter o melhor pessoal gestora? Influencia tudo, não é? Ao ter pessoal influencia tudo. No profissional é que isto acaba por ser o melhor dos mundos, posso assim dizer. Ou seja, a complexidade da gestão das grandes economias, e isso é uma experiência que o professor domina, e depois a simplicidade como vivem a maior parte engraçado, assim, o meu amigo Carlos Magno anda a insistir comigo há 6 ou 7 anos que eu devia fazer conferências a dizer como é que um economista vê o mundo, por causa da economia. E eu lembro quando eu voltei do México há muito tempo, que lhe disse que achava que o México ia ser uma potência mundial, e agora está-se a provar, e ele ficou espantadíssimo, mas assim, mas eu li não sei o que dizer isso realmente, e tu viste isso, vi, eu tens que mostrar. Portanto é um bocado isso de realmente não deixo de ser economista quando viajo, e portanto olho para várias coisas, não é? E aprendo, e depois isso faz com que haja uma cultura maior cá dentro, que de certeza que se transparece na parte profissional. Professor, minutinhos finais, resta-me agradecer-lhe, muito obrigada por ter estado hoje connosco. Vou deixar os contactos do IESF, porque na base foi sobre essa instituição que aqui falamos. O Instituto de Estudos Superiores Financeiros e Fiscais fica na Avenida dos Sanatórios, em Valadares, em Vila Nova de Gaia. O telefone é o 22-753-8800. Pode também encontrar todas estas informações em www.iesf.pt. Professor, mais uma vez, muito obrigada. E assim termina mais um Porto de Honra. Hoje tivemos a conversa com o professor João Paulo Peixoto, presidente do Instituto de Estudos Superiores Financeiros e Fiscais de Gaia. O Porto de Honra regressa de hoje a 8 dias. Tenham um bom domingo e uma boa semana.
Porto de Honra. Esta é a Rádio Festival 94.8. Rádio Festival, a rádio do Grande Porto.